Olá, eu gostaria de tratar hoje do filósofo francês Michel de Montaigne, um filósofo que viveu no século XVI. Montaigne nasceu em 1533 e morreu em 1592. Portanto, sua vida está toda compreendida dentro do século XVI, um século de grandes transformações na história do mundo. É o século das grandes navegações, das descobertas de outros povos pelos europeus, é o século da reforma protestante, do renascimento, é um século de grandes avanços também científicos. E Montaigne, então, escreve nesse século também das guerras de religião. Mas Montaigne é um filósofo muito original, porque sua obra, os seus temas e o seu estilo se diferenciam muito dos outros filósofos que o antecederam e filósofos mais ou menos contemporâneos de Montaigne. A primeira diferença é que Montaigne não tem uma obra, uma monografia, vamos dizer, extensa ou concatenada, como Descartes com o discurso do método, como Spinoza com a ética. Montaigne escreve, a sua obra principal são os ensaios, e aqui é uma edição brasileira recente, da editora 34, os ensaios de Montaigne, e essa edição me parece que ela, na verdade, reedita o texto de uma edição anterior da década de 70 da coleção Os Pensadores. Mas, como eu dizia, Montaigne escreve pequenos textos, pequenos, às vezes de 20 páginas, 30 no máximo, mas são esses os ensaios, são cerca de 100 ensaios, uma centena de ensaios sobre temas os mais diversos possíveis. Então Montaigne aborda a questão da morte, num ensaio famoso de como filosofar é aprender a morrer. Esse ensaio eu li num momento meu de angústia e me ajudou bastante há alguns anos. Mas ele escreve também sobre a imaginação, sobre a educação, sobre o pedantismo, sobre a moderação, sobre os índios canibais. Eu vou voltar a falar disso. Então, realmente, esse caráter mais fragmentário, dos ensaios dá uma originalidade à obra de Montaigne. Por outro lado, os ensaios têm um caráter muito íntimo. Montaigne já adverte no prefácio que ele vai se desnudar diante do leitor, que ele não procura nem a glória e nem a aprovação do leitor. E chega a dizer no fim do prefácio que o leitor deveria procurar uma outra ocupação mais interessante do que conhecê-lo, como homem, com as suas fraquezas, com os seus defeitos. Então isso é também bastante inovador. O objeto de estudo de Montaigne, e ele fala nesses termos, é não o homem com letra maiúscula, mas o homem Montaigne. Então nos ensaios, os ensaios são também uma tentativa de Montaigne se compreender e de se revelar ao leitor. E nisso, como eu disse, ele se diferencia muito, por exemplo, de René Descartes, que é um filósofo mais ou menos da mesma época, embora não tenham sido contemporâneos. Descartes nasce já depois da morte de Montaigne,
mas Descartes vai, a sua filosofia é muito mais abstrata. Descartes vai formular conceitos sobre a matéria, sobre o espírito, sobre a extensão, sobre a substância, num sentido muito mais abstrato do que Montaigne. Assim como Spinoza, como eu falei, na Ética, ou outros filósofos racionalistas como Leibniz. Então, é bem diferente a abordagem de Montaigne, que é não só uma abordagem pessoal, mas, como eu disse, uma abordagem íntima. E nisso ele realmente inova na história da filosofia. Talvez nós possamos associar os ensaios de Montaigne às Confissões de Santo Agostinho, escritas 1000 anos antes, né, que também é um relato mais pessoal, e também se costuma associá-los às Confissões de Rousseau, uma obra póstuma de Rousseau, em que Rousseau também, de alguma forma, tenta ser transparente em relação à sua própria personalidade. Mas a verdade é que os ensaios de Montaigne são, em geral, considerados mais ricos, mais sutis, mais complexos também do que as Confissões de Rousseau. É preciso dizer que não é uma leitura fácil, além do volume que vocês viram pelo livro, mas Montaigne é um escritor muito erudito. Ele conhece profundamente a história da filosofia antiga, grega e romana, ou seja, de 1000 anos antes dele, digamos assim, ou mais, bem como a história antiga. E então seus ensaios muitas vezes são permeados não só por referências filosóficas, mas por menções históricas muito detalhadas às vezes. Mas a linguagem não é difícil, e essa é uma característica de Montaigne. Ele tenta adotar, e isso também é revolucionário para a época, um estilo natural, espontâneo, que possa atender a esse objetivo de revelar com sinceridade, com autenticidade, o seu ser. Então, essas são as características que tornam Montaigne um pensador bastante original. Alguns autores refletem no sentido de se seria possível classificar Montaigne dentro de alguma das escolas filosóficas clássicas da Grécia Antiga, a que ele se refere com frequência. Então, por exemplo, se fala se Montaigne seria um estoico, né? O estoicismo é uma das principais correntes da filosofia antiga e que busca, basicamente, a tranquilidade da alma e busca também a paz, né? Da alma, a paz pessoal, através de toda uma disciplina de prática da virtude e de também, de alguma forma, o homem aceitar a sua condição, aceitar as coisas que nós consideramos ruins e que acontecem conosco e que nós não podemos controlar. Então, a partir do momento em que você aceita, se resigna diante do que você não pode controlar, você atinge essa paz de espírito, segundo os estoicos. E o estoicismo é uma filosofia que tem sido reavivada no presente, né, sobretudo nos países anglo-saxões. Então se fala se Montaigne seria um estoico, porque Montaigne passa assim essa busca de paz de espírito, né, de tranquilidade da alma, que é um conceito do estoicismo. Mas, por outro lado, existem algumas diferenças,
os estoicos tendem a ser muito racionais e tendem também a superlativizar a vontade do indivíduo. Então, essa vontade do indivíduo capaz de levá-lo à virtude, capaz de afastá-lo dos vícios, capaz de moderar suas paixões, é quase uma disciplina. E Montaigne se afasta bastante disso. Ele parece mais cético em relação à vontade, né? E à própria virtude. Montaigne, como eu falei, ele é um escritor, um filósofo que assume as suas fraquezas, as suas paixões. Então, nisso ele se diferencia dos estoicos. Já se falou também se Montaigne não seria um epicurista. Epicuro, também um filósofo da Grécia Antiga, já apontava um outro caminho para a felicidade, que seria o caminho de uma vida prazerosa, no sentido de uma vida que evite a dor. Né? O prazer de Epicuro não é o prazer desmedido ou o prazer desnecessário. O epicurismo não é o hedonismo. O prazer de Epicuro é o prazer do pão, né? O prazer da água, o prazer do vinho. E tenho dúvida se o vinho entra aí no prazer de Epicuro. Mas também o prazer da amizade, né? Epicuro que se reunia com seus seguidores num jardim de Atenas. E ficou conhecida a escola de Epicuro como o Jardim. E então se fala também se Montaigne não seria um epicurista. E de fato, também as reflexões de Montaigne mostram esse cuidado de Montaigne consigo próprio, né? Um cuidado, uma moderação que objetiva também evitar o desprazer. E Montaigne escreve a sua obra imortal totalmente recolhido da vida social. Ele que foi prefeito de Bordeaux, foi um juiz, um magistrado também, e em algum momento Montaigne se recolhe no seu castelo. Ele era um nobre e se recolhe numa torre do seu castelo, onde ficava a sua biblioteca e onde ele também permanecia mais isolado da sua própria família, escrevendo o seu livro, Os Ensaios, que ele vem a publicar já não muito longe do final de sua vida, salvo engano, em 1580. Então ele morre em 1592. Então, de alguma forma, também se vê nesse isolamento de Montaigne, né, nas suas palavras, essa tentativa de alguma forma, levar uma vida pacífica, uma vida tranquila, que lhe cause a paz de espírito, que também era buscada pelos epicuristas. E uma outra corrente da filosofia antiga que de alguma forma tem a ver com Montaigne é o ceticismo, né? O pirronismo, de Pirro de Eleia, um filósofo antigo. E o ceticismo basicamente dizia que não era possível afirmar verdades nem sobre o mundo físico, nem sobre o mundo moral e político, sobre a vida moral, sobre a vida política. Então, o que é a justiça, o que é o bem, né? E qual a natureza da realidade do próprio mundo físico. O ceticismo colocava tudo isso em questão, né? Mas também como uma forma de atingir a paz de espírito, né? A suspensão do juízo sobre essas questões tormentosas deveria levar o filósofo cético a uma certa tranquilidade da alma, uma ataraxia. E Montaigne também em alguns momentos parece um filósofo cético. Ele é cristão, e isso fica claro nos seus ensaios. Ele é católico, mas ele
não deixa também de expressar suas dúvidas. Ele se mostra contrário a uma espécie de dogmatismo e demonstra certa afinidade com o relativismo moral, o relativismo moral, que é uma forma de ceticismo. Então eu cito, como eu falei, o exemplo do ensaio Os Canibais, em que Montaigne aborda um fato verídico, índios brasileiros naquele século XVI, alguns índios, salvo engano 3, foram levados de navio a uma cidade francesa. E esses índios eram canibais. Então despertaram ali muito interesse das pessoas por aquela aparição, né, de índios tão exóticos vindos aqui do Brasil. E Montaigne, no seu ensaio, justamente ele faz um esforço de relativismo cultural, de aceitar aquela cultura dos índios, de tentar entendê-la como um mundo à parte, né? Um mundo próprio, com suas representações, com seus significados. Então, em vez de repreender aquele costume, de considerar aquilo bárbaro ou selvagem, de alguma forma Montaigne demonstra um certo, justamente, respeito pela cultura, ainda que diferente, ainda que contendo um aspecto tão terrível até, né, como o canibalismo. Mas isso faz com que nós possamos aproximar o pensamento de Montaigne do relativismo cultural, no sentido de que não há verdades morais, né, que pairem acima das diversas sociedades efetivamente existentes no tempo e no espaço. Nesse sentido, há uma passagem de Montaigne que pode ser até de alguma forma provocativa para os religiosos, né? E como eu disse, ele se assume como um religioso, mas ele diz em algum momento: nós somos cristãos como nós somos perigordinos ou alemães. O Perigord era a região onde Montaigne vivia. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que as nossas crenças, elas muitas vezes decorrem do nosso pertencimento a uma determinada comunidade, né? Não obrigatoriamente que elas sejam verdadeiras, mas elas nos são incutidas pela comunidade, pela sociedade em que nós vivemos. Então, também o ceticismo de alguma forma, presente nas reflexões de Montaigne. Mas, como eu disse, ele é um filósofo difícil de se classificar, talvez inclassificável, justamente porque não se compromete com um sistema racional de pensamento. Eu queria terminar justamente insistindo que a grande originalidade dos ensaios é justamente essa tentativa de veracidade pessoal, né? Então, Montaigne não está discutindo ali a existência de Deus, a questão da finitude ou da infinitude do mundo, temas que às vezes eram objeto do estudo dos filósofos da época, mas Montaigne está querendo justamente tomar-se a si próprio como objeto de estudo, e isso de uma forma veraz, né, de uma forma autêntica, sem esconder os seus defeitos, as suas fraquezas. Então isso talvez o ponto de maior originalidade da obra de Montaigne. Ao mesmo tempo, Montaigne, apesar de tentar, né, passar essa noção verídica do seu ser, ele também insiste na inconstância do ser humano,
né, na dificuldade de nós nos conhecermos a nós mesmos. Então, nós estaríamos tão perto de nós próprios que nós não conseguiríamos fazer um juízo definitivo de quem nós somos. E aí ele fala que nós muitas vezes somos duplos, né? Nós somos inconstantes, seres ondulantes, ele usa essa palavra, e de alguma forma ele se assume, né, dessa maneira, assume essa inconstância dos seus desejos, dos seus quereres, né, essa nossa ambiguidade, que é um tema que depois vai ser muito comum mais adiante, né, nos séculos mais próximos da gente, com a psicanálise e na própria literatura. Então, Montaigne fala dessa inconstância do ser humano, né, o que de alguma forma é reconfortante para nós de ler, porque me parece que o ser humano de fato é assim. Então, a veracidade de Montaigne é de mostrar até as suas ambiguidades, as suas inconstâncias. Por fim, também, como eu já mencionei brevemente, Montaigne revoluciona no estilo de escrever. Em uma época em que ainda havia uma tendência a se aderir a um estilo único na hora de se escrever, seja a literatura, seja a filosofia, mas, por exemplo, na época de Montaigne se falava no estilo de Cícero romano, e no estilo da época de Petrarca, né, que eram regras de estilo para a escrita. Mas Montaigne tenta deixar tudo isso de lado, justamente porque ele diz que o estilo deve espelhar o homem. Então ele tenta adotar um estilo, o estilo mais natural possível, né, mais espontâneo possível na sua frase, na sua escrita, para que ela possa justamente ser mais fiel em revelá-lo, já que esse é o objetivo dos ensaios. E eu termino com uma lembrança de algumas frases de Montaigne de que eu gosto muito. Então, Montaigne dizia que uma das doenças mais selvagens que nós podemos ter é desprezar o nosso próprio ser. E ele diz também, é uma perfeição absoluta e, por assim dizer, quase divina, saber gozar lealmente do seu próprio ser. Então, isso encanta em Montaigne, né? E isso nos instiga, né, na busca da autenticidade e na busca dessa paz de espírito que Montaigne demonstra. Eu gosto muito de Montaigne e me aproximei de Montaigne há cerca de 10 anos atrás, através de um amigo, um grande amigo, Clayton, e que irá me ouvir, e a quem eu agradeço, né, porque ele é um leitor de Montaigne, um admirador e um divulgador também da obra de Montaigne. E Clayton me apresentou a obra de Montaigne e, sobretudo, um ensaio de Montaigne muito conhecido e importante sobre a amizade. Montaigne, ele teve um grande amigo chamado Etienne de la Boétie, um escritor também, um filósofo, que escreveu um pequeno livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E de la Boétie morreu alguns anos depois, talvez 4 anos depois de ter conhecido
e passado a ser amigo de Montaigne. E nesse ensaio da amizade, Montaigne fala da amizade em geral e fala da falta que de La Boétie lhe faz, né? Aquele interlocutor perfeito que ele tinha, né? Se entendiam as maravilhas e que agora ele não tem mais. O discurso da servidão voluntária em algum momento fez parte dos ensaios e hoje não mais. Nas últimas edições, Montaigne inseriu 29 sonetos de La Boétie nos ensaios. E alguns autores dizem que Montaigne foi escrever os ensaios depois da morte de La Boétie, e alguns autores dizem então que ele escreve justamente para ocupar esse lugar da amizade com de La Boétie, e que nós, leitores de Montaigne, passávamos a ocupar o lugar desse grande amigo dele. E é muito bonito esse ensaio. Eu já falei sobre ele, há um pequeno vídeo aqui de 1 minuto aqui no meu Instagram sobre isso. E em algum momento Montaigne não sabe explicar de onde vem tamanha afinidade com uma pessoa, e ele diz uma frase que ficou famosa, né? Frase que consta daquele ensaio. Ele diz: porque era ele, porque era eu. Então é isso, espero que tenham gostado e agradeço a todos.